Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando da nossa disciplina, porque gestão empresarial é uma disciplina fantástica. É importante para as pessoas, é importante para as organizações empresariais. E a gente já conhece alguma coisa. Nós estamos no nosso quarto encontro remoto. Nós já sabemos que vivemos num mundo organizacional, que onde quer que nós estejamos, e sejam quais forem as circunstâncias, nós estaremos dentro de uma organização empresarial ou muito próximo a elas. E nós sabemos que dentro deste mundo organizacional, as empresas exercem um papel fundamental, importante para o desenvolvimento da sociedade e para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Sejam porque elas produzem bens e serviços que são úteis, necessários para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Seja porque elas geram riqueza, porque geram emprego. As empresas, vocês já sabem, têm fim lucrativo, mas no afã de perseguir esse fim lucrativo, elas têm um papel fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Mas as empresas precisam ser bem administradas. Nós sabemos que as mudanças que aconteceram nos últimos 30 a 40 anos foram mais intensas do que em todo o restante da história da humanidade. E segundo Alvin Toffler, que é um dos cenaristas mais importantes, que procura prospectar, averiguar, imaginar como vai ser o futuro daqui a 5, 10, 15, 20 anos, o que vem pela frente é ainda mais intenso e mais importante, é mais inseguro, é um mundo de incertezas, de grandes desafios. E as organizações empresariais precisam ser competitivas, serem bem administradas, ter foco na tecnologia, foco no cliente, no desenvolvimento de produtos que vão ao encontro das necessidades e desejos dos consumidores. Precisam ter modelos de gestão adequados, saibam realmente ser bem administrados do ponto de vista de reduzir custos, de entender essas grandes transformações, essas grandes mudanças. E vejam vocês, essa pandemia que a gente está vivendo há um ano, muitas empresas deixaram de existir, porque não tiveram a capacidade de entender as mudanças e de se adequar, de se ajustar a esses novos tempos. Mas muitas empresas estão ganhando dinheiro e estão sobrevivendo, estão até crescendo na crise. Então, daqui para frente, e cada vez mais, as empresas, através dos seus gestores, precisam ter um foco no mercado, entender o que está se passando e buscar tirar proveito disso. É a única forma de sobrevivência, sustentabilidade e desenvolvimento das organizações empresariais. A boa gestão, entender as grandes mudanças e se preparar para esse mundo cada vez mais de desafios e de incertezas. E é nesta videoaula que nós vamos abordar com um pouco mais de profundidade esse assunto tão importante para a nossa disciplina. E o mundo contemporâneo, o mundo que nós vivemos, é um mundo de grandes incertezas e inseguranças para todos nós, para as pessoas comuns, né, para o cidadão, para as empresas, para os países. Como é que vai ser a vida daqui para frente? Como é que será o mundo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? Então são grandes inquietações que passam por dentro dos cidadãos e das empresas a respeito do futuro, né, de como é que vai ser a vida daqui para frente, com o avanço cada vez mais presente da tecnologia em nossas vidas, das mudanças de relação, né, desse mundo globalizado, competitivo, concorrencial. Alguns cenaristas, quando eu chamo de cenaristas, são estudiosos, pessoas que analisaram as mudanças que estão acontecendo nos últimos tempos, buscam entender a realidade e preconizam o que virá daqui para frente.
pelo menos no cenário de curto prazo, de 10, 15, 20 anos. E nós identificamos, dentre todas as grandes transformações, 4 grandes referências que são muito importantes a gente entender, que vai progressivamente afetando as nossas vidas e afetando também a vida das organizações empresariais. Vejam só, o Kenneth Omayo, que é um excepcional cenarista, ele já há alguns anos preconizou o fim do Estado-nação. Do ponto de vista, digamos assim, político-econômico. Na Europa, já há alguns anos, as pessoas estão deixando de ser português, turco, alemão, francês, espanhol, russo, romeno, né, eslovaco, e estão se transformando em quê? Cidadãos europeus. A identidade passa a ser num cenário muito maior. É a Europa, né? Aqui, nós ainda estamos um pouco mais distante, mas aquele sentimento de brasilidade hoje é menos forte do que há muitos anos para trás. E certamente daqui para frente será cada vez menor esse sentimento. Então as pessoas vão perdendo o vínculo com um determinado ambiente político local, que a gente chama de país. Então essa é a ideia do fim do Estado-nação preconizado pelo Kenneth Omayo. Um outro grande vértice que precisa ser entendido com o avanço da tecnologia é o fim dos empregos. O Rifkin, esse livro ainda é do final dos anos 80. A primeira vez que eu li, que eu interpretei, eu achei até assim absurdo. E hoje, gradativamente, isso está mais presente na minha percepção, no meu sentimento, na minha compreensão de mundo. Com o avanço da tecnologia, né, eu tive a oportunidade de dizer para vocês que uma montadora japonesa fabrica um carro em 3 minutos e meio. E a lógica do processo produtivo é cada vez mais máquinas, mais equipamentos, robôs, softwares e menor necessidade de pessoas. Menos pessoas no processo produtivo. Então, as pessoas vão deixando de ter um emprego formal e passando a ser cada vez mais prestadores de serviço. Essa é a lógica do processo. Ou seja, os contratos que vão acontecer mais em nível de futuro é para determinados projetos, determinados serviços. E não um contrato sine die, permanente, contínuo, como é o meu caso, como possivelmente seja o caso do pai de vocês. Então, daqui para frente, é como se cada pessoa fosse uma empresa. Ela vai prestar um determinado serviço num determinado momento, contratado por alguém, por uma instituição, por uma empresa, enfim. Obviamente que esse é um processo progressivo, né? Vocês estão estudando certamente ou para concurso, ou estudando para fazer um curso superior, com a perspectiva de ter um emprego, mas muitos de vocês vão colocar o próprio negócio de vocês. Se for um médico, colocar um escritório, um consultório, uma clínica, né? Então, a vida daqui para frente vai sendo modificada em função também do avanço da tecnologia, que reduz os espaços chamado emprego, posto de trabalho. E o cidadão comum vai se transformando em prestador de serviço. O fim do papel moeda é o terceiro grande vértice. E isso para mim está muito claro. Há alguns anos atrás, quando eu saía de casa, era lugar comum, pegar uma carteirinha de cédula, colocava no bolso traseiro e ali eu estaria protegido para fazer qualquer transação,
me alimentar, enfim. Hoje, eu nem sei mais o que é uma carteirinha com cédulas. A gente utiliza um cartãozinho. Com o cartão, a moeda vai se transformando em moeda virtual. Eu posso, por exemplo, depois da aula aqui, da videoaula, da gravação dessa videoaula, entrar em contato com um amigo pelo celular e ele me dá dica de um livro importante, de um livro legal que ele está lendo e que eu tenha interesse. E automaticamente eu pego o notebook ou o próprio celular, entro no aplicativo, averiguo o livro, pego informações, faço a transação. Através do aplicativo eu emito uma transferência bancária e daqui a alguns dias o livro está na minha casa. Então eu passo agora de tempo sem ir num banco e passo de tempo sem pegar uma cédula. Então o dinheiro está se transformando realmente em dinheiro virtual. E isso acontece entre os cidadãos, entre as empresas, entre os países, né? Dinheiro todo dia sai do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, entra para o Brasil e a gente nem percebe isso. Então a moeda é cada vez mais virtual. O último item, que inclusive vai de alguma forma retratar bem a questão da competitividade, é que a concorrência deixa de ser local e passa a ser uma concorrência globalizada, em qualquer segmento que vocês possam imaginar. O dono de uma faculdade localizada aqui em Teresina, se você perguntar para ele quem são os concorrentes dele, ele não vai saber dizer. Em 1985, surgiu no Piauí a primeira faculdade particular, o Cesvale. Eu fui professor lá. Então, era a primeira faculdade do Piauí. Então, quando se perguntar, quantas faculdades particulares o Piauí tem? O Cesvale. Gente, hoje eu não sei quantas faculdades, eu que sou do ramo, que sou da área, possivelmente o MEC tem essa informação, quantas faculdades particulares tem aqui. Mas quem são os concorrentes? Ninguém sabe, porque estão no Ceará, estão no Maranhão, na Paraíba, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, sim, grande parte dos cursos que as pessoas hoje fazem, né, são cursos através do sistema à distância, EAD, ensino à distância. E é em qualquer que seja o segmento. Então, as empresas competem hoje porque existem mecanismos de transferência de bens e de negociação, meios eletrônicos, internet. Então, não dá mais para se identificar quem é a concorrência de uma empresa, mesmo que ela atue localmente, mas a competição ela é globalizada. Existe em qualquer segmento. Então, para que as empresas possam sobreviver, elas têm que entender a sua realidade e serem muitíssimo bem administradas. Ou então elas não vão ter capacidade de competir, de sobreviver no mercado. Então, com esse item, eu estou tentando mostrar para vocês que a gente vive um mundo de incertezas, de insegurança. Essa realidade perpassa pelo cidadão comum e pelas organizações empresariais. Para que elas possam ser competitivas, para que elas possam sobreviver, elas precisam entender essas grandes mudanças, essas grandes transformações e transformar as ameaças em oportunidades.